A paz do Senhor a todos, uma boa quarta-feira, que Deus possa nos abençoar, nos fortificar. Só um minutinho. Toy, vai deitar, filho, vai. E hoje eu estava me deparei com umas perguntas sobre a obrigação de você dar o dízimo. E quando o pastor, ele quer te constranger, quer que você ache que você está fazendo tudo contra Deus, ele vem aqui em Malaquias 3:10 e diz: trazei o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, né? Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção tal, até que não há lugar suficiente para as recolherdes. Eles usam só esse pedaço, mas ele não explica que Malaquias, eu vou explicar de novo, eu tenho um vídeo no Instagram, que eu tenho um canal lá no Instagram, que eu falo sobre isso. Bom, Malaquias, ele é do tempo de Neemias, ele devia estar junto com Neemias e junto com Esdras. Mas, quando foram fazer o livro, de propósito, colocaram ele como último livro. Mas ninguém te ensina ou fala porque Deus falou essas falas. Porque Malaquias, além de ser sacerdote, ele era profeta do Senhor. Então, Esdras e Neemias estavam construindo o templo quando ele era o sacerdote. Então, Deus aqui, no começo, o amor de Deus por Israel, Deus fala que tem um amor imenso por Israel, que os olhos dele estão sempre em Israel e muito além dos limites. Aí diz aqui em Malaquias 6 o seguinte: o filho honra o pai e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Quer dizer, nós estamos honrando a Deus. Se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome, estão desprezando o nome de Deus nessa época, e vos dizei, em que nós tem desprezado o teu nome? Aí Deus fala: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizei, em que havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível? Então, nesse tempo, quando Neemias, Esdras, Malaquias, eles voltam para consertar o templo, o povo estava idolatrando outros deuses, tinham deixado a casa do Senhor para lá. Então, e eles pegavam tudo que era bom, todas as primícias que era de Deus, e estavam dando a idolatria. Tanto que em Malaquias 2:11 você vai ver Deus falando contra a idolatria, contra todas as coisas que Deus não é. Eu estou um pouco gripada. Que Deus não tem prazer. Porque quando ofereceis animais cegos para o sacrifício, isso não é mal? Então eles estavam fazendo, quando Deus faz aquela reclamação, Deus está querendo trazer o povo de volta à realidade. Por quê? Um animal, que é o primeiro animal que você dá a Deus, o primeiro animal que nasce, né? Naquele ano, você dá o animal a Deus.
quando você, porque era primícias, era flor de farinha, era mel de tâmaras, então quando estava nessas épocas era quando você ofertava. E vocês sabem que a lavoura demora muito tempo, então não tinha oferta enquanto eles não fossem tirar a lavoura. Então a primeira parte, a 10ª parte da lavoura era de Deus, para que os sacerdotes cuidassem das viúvas, dos órfãos, do estrangeiro e deles mesmos, porque eles ficaram, os sacerdotes e os levitas, ficaram sem terra. Para quê? Para poder trabalhar a palavra do Senhor, para poder levar a palavra do Senhor, para que se alguém estivesse pecando ou indo para um lugar que não era agradável, vamos dizer logo, eles estavam adorando outros deuses, pegava tudo que era bom, dava aqueles deuses que não era o Deus de Israel, não era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então Deus, ele pega e reclama, porque quando ofereceis animais cegos para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, isto não é mal? Ora, apresentai ao teu príncipe, porventura terá ele agrado de ti, ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Realmente, se nós não damos às pessoas coisas ruins, por que nós vamos dar a Deus? Então, quando Deus vai falando em Malaquias, tudo sobre isso. Então, quando ele chega nesse pedaço, né, que ele diz, porque realmente ele fala, estou tirando as primícias dele, da casa dele que está sendo reconstruída, para dar a deuses pagãos. Então, eles estão roubando de Deus para dar a pagãos. Eles sendo filhos, né, descendentes de Jacó, descendentes de Israel. Então, eles são povo de Deus, eles estão adulterando contra Deus. Então, isso tudo, as pessoas têm que entender o porquê que Deus chega a esse fato. Então, ele vai falando, então ele diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, que era o que sempre deveria ser feito, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vou abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que até que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá o fruto de vossa terra, e vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe por que ele fala isso? Porque eles pegavam tudo que era de Deus, davam para Baal, né, esses deuses aí, Aserá e todos eles, para que chovesse. Porque se não tivesse chuva, não tinha produção boa, não tinha nada. Então só quem pode fazer chover é Deus. Só quem pode mandar é Deus. Então Deus, quando faz essa reclamação, que ele faz essa profecia, ele não está dizendo que no dia de hoje que os sacerdotes, pastores, alguns não falam muitos, porque tem uns que têm muito caráter e outros tem nada. Eles estão ficando milionários. Tem pastores que tiram aí 200 mil por mês de salário. Não é para pouca coisa, não. Então, mas se você for lá e dizer, eu preciso pagar meu aluguel, eu não tenho como, pastor, você é dizimista, fiel. Sabe o que o pastor faz? Ah, minha filha, eu vou orar por você, vou morar aqui para que Deus faça o melhor. Mas eles não te ajudam. Eles não te ajudam. Você pode estar passando fome
eles vão lembrar daqui a 3 meses que você está desempregada e que você precisa de uma cesta básica. Daqui a 3 meses. Mas quando você está empregada, ele te trata muito bem para que você possa dizimar. Então saiba em que igreja vocês estão dizimando e o que vocês estão fazendo. Então, eu peço a vocês todos para pensar sobre isso. Porque muitas vezes você dizima, mas você deixa sua casa sem o seu alimento, faltando alimento, leite para os seus filhos. Porque você tem que dizimar. Você, não, porque o pastor falou, porque Deus vai fazer isso, fazer aquilo. Não, Deus não vai fazer nada disso. Deus quer que você viva bem. Dizimar é dar o seu tempo falando do Senhor. É ajudar uma pessoa enferma. É cuidar de quem precisa. Por exemplo, você tem um vizinho que você vê que ele está precisando, é cheio de filho e tal, e você vê que ele não está trabalhando, que ele sai para trabalhar, chega, e a esposa diz, conseguiu alguma coisa, meu filho? Ele falou assim, nada, não consegui trabalho. Então você sabe que aquela família está passando necessidade. Você vai lá, pega o seu dízimo e dá para aquela família. Você está dizimando a Deus. Isso não quer dizer que você não está. Você está dizimando a Deus. Então não deixe as pessoas influenciar vocês com coisas que não é a verdade, porque eles têm que ler tudo e ver que naquela época eles estavam levando, olha só, para a mesa de Deus, pão imundo, pão sujo, porque eles já estavam dando o pior para Deus. Então, naquela época, houve esse tipo de reclamação. Mas Jesus veio como cordeiro. Você vê aqui, ó. Por que ofereceis animais cego para o sacrifício? Então, Jesus veio para ser o sacrifício. Desde a hora que Jesus veio para o sacrifício, essa parte de dízimo não é para pastor, é para quem precisa. Você tem que ajudar a igreja? Tem. Mas em primeiro lugar, você tem que ajudar o teu próximo. Amar o seu próximo como a ti mesmo. Porque aí você estará fazendo a vontade de Deus Pai Todo-Poderoso. Se nada disso você fizer, o que adianta você levar o dízimo na casa do Senhor se você vê as pessoas passando fome e necessidade e você não ajuda? Então você é um dízimo em vão para Deus, porque você está enriquecendo pastores sem vergonhas e está deixando de ajudar seus irmãos, as pessoas que você conhece que precisam, porque, não, o pastor falou, só existe um pastor em que você deve obedecer cegamente. Ele se chama Jesus Cristo e ele fala tudo na Bíblia. Então, leiam a Bíblia para vocês não ficarem sendo colocados como pessoas vãs. Que Deus possa vos abençoar e que vocês consigam entender que, em primeiro lugar, amar o teu próximo como a ti mesmos. Esses pastores aí têm mansões, fazendas, têm jatos particulares, carros blindados. Por quê? Porque eles estão com dinheiro. Eles têm segurança 24 horas. Por quê? Porque eles têm dinheiro. E você preocupada com o que Deus vai pensar se você vai deixar de dizimar para você comprar o leite dos seus filhos? Ou ajudar uma pessoa que necessita? Não é isso que Deus quer de você. Deus se alegra mais com o seu coração puro. Então tenha o coração puro. Fique na paz.